Ei, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, então, como prometido, que eu coloquei pra vocês lá no meu Instagram da Britney, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o podcast que o Jason Trawick, eu acho que fala, que é o ex-noivo da Britney, né? Fez um podcast, participação de um podcast, e ele falou quase que o podcast inteiro sobre a Britney. A gente já esperava, mas sinceramente eu achei esse podcast um dos podcasts mais chatos e cansativos, porque eu não acho ele uma pessoa muito interessante e as coisas que ele falou também em relação à vida dele, eu achei bem boring. Aí eu fiz algumas anotações para poder passar para vocês, porque o podcast está disponível no Spotify, mas ele não tem legenda, tá todo em inglês. Então eu tirei as partes que eu achei mais relevantes que ele falou sobre a Britney e vou aqui compartilhar com vocês. O que me surpreendeu primeiro nele foi que eu achei ele com um tom um pouco arrogante na hora de falar, assim, ele parece achar que ele é o fodão, não sei, eu tive essa sensação dele, o que me surpreendeu, porque ele não aparentava isso pra mim, pelo menos nas fotos. Ele parecia ser uma pessoa bem ultra mega simples e de boaça. E eu achei ele um pouco arrogante com o tom dele, assim, meio que, eu sou foda, entendeu? Justamente porque ele namorou a Britney e porque ele foi noivo dela, eu acho que isso aí deixa ele achando que ele é o cara, o foda. Então isso aí meio que me incomodou um pouquinho, eu não esperava isso. Eu tinha uma outra visão dele. Mas isso é coisa, tipo assim, achismo meu. Não quer dizer que ele seja de fato, mas foi o que passou pra mim. Vamos lá, ele contou que ele conheceu o Brian, irmão da Britney, e depois que ele conheceu a Britney. Aí na época que ele conheceu a Britney, de tipo assim, oi, tudo bem? É bem assim, superficial. Foi na época que a Britney tava casada com o Kevin e tinha só o Sean de filho, né? O Sean era bem pequenininho. E ele fala de uma curiosidade, que a Britney, na época que ela fez o Will and Grace, aquele episódio que a Britney faz o Will and Grace, as pessoas, né, o pessoal que trabalhava com ela na época falaram que não seria uma boa ideia ela fazer isso, mas ela quis fazer. Então, o Will and Grace foi uma participação que ela quis fazer, né? Isso eu achei interessante, porque o How I Met Your Mother eu achei ela mais apesar dela gostar, né, acho que ela gostava da série, mas eu achei ela muito mais fluida, mais leve no Will and Grace, inclusive é um episódio muito bom, do que no How I Met Your Mother. Até porque no Will and Grace o cabelo dela tá mais arrumadinho, no How I Met Your Mother, ela tá com umas extensões que eu achei que não ficaram muito bem feitas. Então, isso meio que me incomodou um pouco na época. Tipo assim, o pessoal não prestou atenção nisso. Aí ele viu ela no set de Will and Grace, e aí eles, de fato, se conheceram mesmo, assim, né? Conversaram e tal. Depois disso, o Brian pediu pra ele fazer uma reunião com a Britney pra ele virar o seu novo representante. Então, o Brian que, na verdade, fez essa ponte aí, deu o contato da Britney pro Jason, né? Que queria que o Jason representasse a Britney. Ele não era management, tipo igual o Larry era. É só tipo um agent, ele é só um agente, ele só representa, mas o management, né? Tipo o empresário que era o Larry, ele não fez, ele não foi nada disso. Então ela assinou o contrato com ele, mas ela tava grávida do Jaden quando ela assinou o contrato, né? Aí, mas eles não tinham um contato direto e frequente porque ela estava casada com o Kevin na época. Aí ele fala uma frase curiosa, que aí ele fala um pouco de como que foi trabalhar com as irmãs Duff, né? E também como que foi também o caso dele com a Taylor Swift, né? Como que acho que os pais dela ligaram pra ele. Eu sinceramente, gente, eu não prestei muita atenção não. Tipo assim, quando não tinha a Britney, eu de fato passava, não ficava prestando muita atenção em outros artistas, em outras coisas que ele fez da vida dele, não. Sinceramente, não me interessa muito. Mas aí ele fala um pouquinho da Taylor Swift, das irmãs as irmãs Duff, e aí
o host lá, né, o cara que tá apresentando, pergunta mais sobre a Britney, até porque ela é mais interessante. E aí ele fala assim, não, eu vou falar sobre isso também, mas eu não quero transformar isso, tipo assim, a participação dele no podcast, na história dela. Então, tipo assim, ele não queria ficar falando da Britney no podcast todo, mas a gente sabe que todas as pessoas que teve qualquer tipo de envolvimento com a Britney, o pessoal tá muito mais interessado em saber como que foi esse envolvimento com ela do que de fato sobre a vida da pessoa, né? Então eu achei curioso ele ter falado isso, mas ele falou no sentido assim, ai, no sentido de que ele não quer expor ela ou não quer falar demais. Mas ele acabou falando, né? Ele falou que ele e o host falaram que o que fizeram com a Britney em 2007 foi uma coisa absurda, foi uma coisa, uma loucura total e tal. Eles se mostram, tipo assim, com, eles mostram compaixão ao que aconteceu com a Britney, fala que qualquer um também não ficaria no estado normal, porque realmente era fora do normal tudo que fizeram com ela, os paparazzis e tal. Ele também cita indiretamente o Sam Luft, e ele também deixa bem claro que ele odeia o Sam Luft e que o Sam Luft é sim uma péssima influência, uma péssima pessoa, e é apenas um parasita que ficava atrás da Britney, achando que era o empresário dela, quando na verdade ele não era ninguém, ele era um bosta. Então, esses acontecimentos de 2007, pelo que eu reparei, ele só assistiu de longe. Parece que ele conheceu ela em 2006, 2007, que ele fala. Mas aí ele não tinha contato com ela, era uma coisa só, assim, bem casual mesmo. Aí ele disse que as coisas começaram a mudar, tipo assim, né? As coisas começaram a melhorar depois que a família de fato interferiu. Então aí a gente acredita que foi 2008. Aí ele fala sobre uma viagem que ele fez com a Britney para uma ilha do Mel Gibson, que o Mel Gibson tinha convidado eles, e ele tava se sentindo acima do peso, porque ele tem problema com peso, e aí eu acho que ele também tem problema de autoestima, essas coisas, por causa disso. Dá pra reparar que ele é uma pessoa bem vaidosa. E aí, ele comenta da primeira vez que a Britney viu ele, e comentou que ele tava parecendo o Ryan Reynolds naquele filme Just Friends. Eu esqueci de pesquisar antes de fazer o vídeo, mas pelo que parece, o Ryan Reynolds nesse filme tava meio gordinho. E ela quis dizer que achou ele, tipo, fofinho e na chubby way. Tipo, tipo assim, ele parece ele é bonito, tipo, he's cute, ele é fofo, ele é bonitinho, bonito, mesmo meio cheinho, digamos assim. E aí ele riu muito, ele achou curioso. E realmente naquela época ele falou que tava mais acima do peso. E aí, mesmo eles, tipo assim, na puta que pariu, lá na ilha do Mel Gibson, com tanto de segurança, os paparazzis conseguiram tirar uma foto deles na praia. E ele fala que o que ele mais odiou foi realmente porque ele tava feio e acima do peso e ele saiu péssimo nas fotos. Aquela foi uma viagem que eles fizeram junto, mas eles ficaram pela primeira vez em Las Vegas, mas foi só uma ficada mesmo, eles não chegaram a fazer coisas. Ele fala que na época também a Britney tinha o mesmo advogado que o Mel Gibson. Achei curioso, né? Porque então em 2008 ela tinha um advogado, digamos assim, né? Ela ainda não, o negócio ainda não estava completamente feio, né? Então eu achei isso curioso. Ele fala que a Britney confiava muito nele e que eles eram melhores amigos. E aí ele fala um pouco sobre da convivência com ela, e ele diz que ela não gostava de ficar sozinha, tipo, quando viajava e ela tinha que ficar em hotéis, né? Ela não gostava de dormir sozinha, porque ela ficava com medo, ela nunca gostou de ficar sozinha, de dormir sozinha. Então ele dormia no quarto com ela, mas ele dormia no sofá da suíte, né? E ela dormia na cama. E aí foi numa dessas aí, né, que eles acabaram ficando. E ele fala que na manhã seguinte, né, que eles ficaram, a babá dos meninos bateu na porta do quarto, e aí ele falou, olha, antes de você abrir, eu vou pro sofá pra ninguém desconfiar que a gente teve um caso, que a gente, né, passou a noite junto e tal. E ela não tinha problema em passar pelada, ela ficava nua pelo quarto. Tipo assim,
como acredito que seja uma suíte presidencial, aquelas grandonas, então tinha tudo, né? Era praticamente um mini apartamento. Ela não tinha problema em ficar andando nua pelo apartamento. E, inclusive, ela recebeu a babá nua, pelo que ele conta aqui. E que ela não ligava, mas não era que ela queria aparecer, mas que era um jeito dela, uma mania dela. Ela não se sentia constrangida ou envergonhada. Então, é uma coisa curiosa aí, né? Quando as pessoas ficaram sabendo, né, que eles estavam juntos, que oficializaram, alguns artistas não gostaram disso. E a única artista que ele gerenciava na época que não ligou foi a Paris Hilton, que ela virou e falou: ah, você fazendo seu trabalho pra mim, você pode namorar quem você quiser, isso aí não me afeta. E aí, o pai da Britney na época, o Jamie, ele demitiu o Jason quando descobriu como agente, né, da Britney. Ele demitiu o Jason como agente quando descobriu o relacionamento e falou: olha, você não pode ser agente e namorar da minha filha. Ou é um ou é outro. Então ele virou o namorado dela e parece que ele fazia algumas coisas como se fosse um assistente pessoal dela em outras coisas. Tipo mais ou menos o que a Fê fazia, mas de uma maneira bem, parece que bem sutil mesmo. Não era nada oficial, não era um cargo oficial nem nada. Para as pessoas, né, que trabalhavam com a Britney e com o pai dela, na verdade ele era apenas namorado. Mas como ele ficava muito tempo com ela, ele acabava fazendo também o papel de personal assistant, né? Assistente pessoal dela. Aí ele fala que a Britney estava em turnê numa época, né? Que ele não acompanhou ela em toda essa turnê. Então eu acredito que seja a Circus, porque a Circus foi logo depois, né, do breakdown. Então eu acredito que tenha sido na Circus que eles já estavam com caso e tal, mas acho que eles não tinham oficializado nada pra mídia, né? As pessoas que conviviam sabiam, mas nada era oficializado. Eu fiquei um pouco perdida, porque eu falei, gente, pensando bem, só podia ser a turnê da Circus, né? Porque a turnê que a gente viu ele com ela em todos os países, que ele acompanhou a turnê toda, foi na Femme Fatale. E aí no final do podcast ele fala que teve uma turnê que ele acompanhou toda e uma turnê que ele acompanhou só metade. Ele não cita o nome de nenhuma turnê. Então eu acredito que aquele acompanhou metade foi a Circus e aquele acompanhou toda foi a Femme, né? Que a Femme é de 2011, é bem depois. E aí ele fala que quando a Britney entrou em turnê novamente, por isso que eu acredito que seja a Femme, porque ela fez a Circus e aí ela ia entrar numa nova turnê, ela virou pra ele e falou assim que ela só faria essa nova turnê se ele fosse com ela. Se ele não fosse, ela não faria turnê. Eu fiquei um pouco preocupada, digamos assim, porque pelo que eu reparo um pouco na Britney, eu acho que ela tem muito problema com abandono e medo de ficar sozinha. Então, eu acho que quando ela confia em alguém, porque eu acho que ela tem um coração muito bom. Então, quando ela confia em alguém, ela quer aquela pessoa próxima para ela se sentir protegida. A gente pode ver isso um pouquinho na época da Onyx, quando ela conheceu o Kevin, que ela levou o Kevin pra Onyx, né? Apesar dela não finalizar a Onyx, porque no final ela já tava meio que chutando balde, não queria mais fazer turnê, tava de saco cheio de tudo. Antes disso acontecer, ela levou o Kevin na turnê. Então eu vi o mesmo comportamento se repetindo agora com o Jason, né? E isso me preocupa um pouco no sentido de que eu queria que ela tivesse consciência de que ela é uma mulher autossuficiente porque ela é Britney Spears. Vocês entendem? Tipo assim, você não precisa de um homem para te acompanhar, para você se sentir protegida. E você não tem que, tipo assim, abrir mão de coisas da sua carreira por conta de um cara. Vocês entendem? Então isso é uma coisa que me preocupa um pouco nela. Porque isso só causa prejuízo para ela. Então a forma que ela meio que larga para lá a carreira por conta de relacionamento é uma coisa que me deixa um pouco em alerta, eu fico preocupada, porque essas merdas acabam acontecendo e depois o trem explode para ela, né? A gente viu aí o que o Kevin fez com ela depois de tudo, né? Então, eu lembrei na hora da Onyx, era uma turnê maravilhosa, primorosa,
E depois que ela conheceu o Kevin, ela cagou, falou que não ia fazer mais nada e só ia continuar se ele fosse com ela pra turnê. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de raiva dela aqui nessa hora, assim, eu fiquei meio puta. Mas ok, tô sendo 100% honesta aqui com vocês, tá, gente? E aí no final ele foi, porque ele falou que ele tava apaixonado por ela, e também porque ele preferiu meio que abrir mão do trabalho dele pra poder acompanhar ela na turnê. Então, depois ele acho que acabou demitido, mas ele achou melhor ir. E ele comenta da questão dos paparazzi, ele conta vários casos, né, que contava com ela. Realmente a questão dos paparazzi era uma coisa extremamente abusiva, cruel, bizarra, e que ele nunca experimentou uma coisa dessa na vida dele. E que se ele tava tão carregado assim, e ele se sentiu tão exposto por simplesmente ser o namorado dela, imagina como que ela deveria se sentir porque ela era o centro das atenções, né? Então ele falou que sentiu na pele e ele ressalta muitas vezes essas situações com os paparazzis, assim, que é uma coisa fora do normal, completamente fora do normal. Tipo assim, se você tem qualquer vínculo com ela, você também vai ter 300 mil, 400 mil paparazzi atrás de você. Ele disse que tinha vezes que eram 50 carros atrás deles. Tipo assim, para eles irem no supermercado. Então, também uma informação importante, porque depois do breakdown, né, de 2007, a gente vê que o abuso dos paparazzis continua o mesmo. Ele comenta um pouquinho sobre o clipe do Criminal, mas assim, porque o cara pergunta como que foi participar do clipe. Ele falou que a Britney perguntou se ele queria participar do clipe, porque teria umas cenas de romântica, né? E ela queria que ele fizesse. Ele falou que ok, que ele faria. Aí ela comprou uma moto carésima pra ele, muito cara, que acho que até na época parece que ele falou que só o Tom Cruise tinha uma moto dessa. Muito cara, ele até falou o valor, mas eu esqueci. E aí ele tirou a licença para poder dirigir a moto, porque ele falou, não, eu ganhei uma moto dessa, eu quero dirigir a moto. Aí ele conseguiu tirar a licença para dirigir, porém ele não ficou com a moto, porque depois que eles terminaram, ele perguntou, tipo, não sei pra quem que ele perguntou, tipo, não sei se é pra equipe dela, o pessoal lá, se ele poderia ter a moto dele de volta, e ele não obteve resposta, então ele falou que ficou sem a moto dele. E ele falou que o término entre eles foi tranquilo, não teve problemas, não foi feio, nem desrespeitoso, nem nada. Aí ele diz também que pra ele o que foi mais difícil no término foi ficar longe dos filhos da Britney, porque quando ele conheceu os meninos, né, eles eram bebês e eles também participaram de eles estavam em algumas turnês da Britney, né, tipo, eu lembro deles na Femme Fatale, os meninos eram bem pequenininhos, e também na Circus, né, e ele diz que ele teve uma proximidade muito grande com os meninos e que ele sente que ele também criou os meninos de alguma forma, porque ele passava muito tempo com os meninos. E realmente, assim, a gente vê que ele tinha uma relação boa com os meninos, porque eu acho que foi o único namorado da Britney que a gente vê várias e várias fotos dele com os meninos, né? Na praia, no dia a dia, no colo dele. Realmente parecia que ele tinha um carinho muito grande com os meninos. Eu achei só um tiquinho forçado ele falar que achou que criou os meninos. Ele falou assim, eu sei que o Kevin é um excelente pai. Nesse caso, eu acho que ele falou isso pra não dar treta pra ele, né? Mas ele falou assim, excelente pai, mas eu também sinto que eu criei os meninos porque eles ficaram muito tempo com a gente, não só quando a Britney fazia turnê, mas quando ela tinha a guarda deles. E aí ele fala que teve contato com os meninos depois, né, os meninos já adolescentes, que eles conversaram por FaceTime e que ele ficou muito feliz de ver como é que os meninos estão já grandes, crescidos. Então parece que eles ainda têm uma relação boa com o Jason. Acredito que seja uma coisa mais superficial, mas parece que o Jason meio que tenta fazer questão de ter contato com eles ainda, né? Aí ele fala um pouco sobre a conservadoria. Ele fala que a Britney não queria que o pai dela fosse o
né, o responsável. E aí ela pede pro Jason ficar como conservador dela. Ele aparentemente diz que concordou, apesar dele achar dizer que ficou um pouco confuso, que aí no caso seria ele e o Jamie como conservador, mas aí no final não rolou, ele não ficou. Lembrando que eles ficaram noivos, né? A Britney e o Jason, eles ficaram noivos. E aí, na época que a conservadoria já tava, né, mais intensa, digamos assim, que a Britney até pediu para ele ser conservador, ele deu a ideia para Britney que eles deviam sair de Los Angeles e olhar algumas casas, algumas propriedades longe. Aí ele disse que falou com ela, vamos para Louisiana, vamos olhar umas casas em Louisiana, porque lá vai ter menos paparazzi, a gente vai poder ter uma vida mais discreta e tal. E ele fala que de fato eles olharam casas na conservadora, eles olharam casas em Louisiana. E ele falou, fica mais tranquilo para cuidar, para criar os meninos, não vai ter tanto fotógrafo, então a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais privada e tal. Ele disse que a Britney concordou, que eles começaram a olhar realmente residências lá, mas acabou que não virou em nada. E ele fala que ele acredita que se eles tivessem feito isso, tivessem seguido com esse plano, a conservadoria teria acabado muito mais rápido. Eu já acho um pouco complicado ele falar isso, porque a gente sabe como que foi tudo e eu duvido que o Jamie iria permitir que a Britney saísse de Los Angeles e fosse parar de trabalhar e para poder morar em Louisiana com ele. Mas assim, eu duvido, e como nunca teve nenhum documento oficial colocando o Jason como conservador dela de fato, eu achei tipo uma viagem da cabeça dele. Ele pode até, dentro do coração dele, imaginado que era uma coisa possível. Mas, gente, isso aí, tipo, 2012, 2013, pelo que parece. Não, ele terminou em 2013, ele saiu da vida dela em 2013, então um pouquinho antes. Ela tinha feito só a Femme de turnê. Vocês acham mesmo que o Jamie ia deixar um negócio desse? Vendo o tanto de dinheiro que ele tava fazendo, com 2 turnês da Britney, 2 álbuns, ele não ia permitir isso. Então eu achei um pouco, não é nem inocente da parte dele, mas assim, eu acho que ele simplificou demais. E isso porque não seria permitido pelo Jamie. E eu acho que também o fato da Britney não ter nem tentado investir tanto nisso, também diz muito de que às vezes não era o que ela queria na época. Até porque se ela fosse para Louisiana, ela ia ficar mais longe dos filhos dela, né? E os meninos ainda eram pequenos na época. Então, eu não sei, eu acho que se ela não comprou essa ideia 100% ou não se esforçou tanto para essa ideia dar certo, eu acredito que é porque ela pensou nos filhos dela. E também, eu não sei se ele sabia, né, isso tá meio que uma incógnita, eu não sei se ele sabia das ameaças, né, que o Jamie fazia pra Britney em relação aos meninos. Se você não fizer turnê, você não vai ver seus filhos. Se você não fizer isso, você não vai ver seus filhos. Se você não fizer o que eu quero, você não vai ver os meninos. Então, eu acho que não é tão simples assim como ele fala. E eu achei um pouco de... não sei, eu achei... tipo assim, parece muito simples da forma que ele fala. Vamos pra lá e vamos ter nossa vida. Eu não acho que é assim. E por ele viver com ela, eu acredito que não é possível que ele pensava que era assim, né? Fácil desse jeito. Aí ele fala que a Britney não sabia quanto as coisas custavam, que ela não tem noção de preço de nada. Então dá a entender que ela gastava muito dinheiro. Mas aí o cara que tá fazendo a reportagem, né, o podcast, lá ele fala assim, pô, mas eu no lugar dela também não saberia. Tipo, sou podre de rica, eu vou preocupar com preço? E aí ele fala, mas é por isso que ela deveria ter uma pessoa para cuidar das finanças dele. Então eu já começo a entrar mais sobre o que ele pensa em relação à conservadoria. Então ele diz que ela não sabia dos preços e que ela não preocupava com o que ela estava gastando ou o que ela deveria gastar, que a Britney era mais de boa, meio que mão aberta. E aí ele fala que quando ela namorava ele realmente achava que a conservadoria era necessária. Então ele diz que entre os anos de 2007 e 2013,
ele acredita que a conservadoria era necessária para ela. E eu já sabia que ele ia falar isso quando ele fala aqui, antes, né, uns minutinhos, uns segundinhos antes, que a Britney não sabe o preço das coisas e não tem noção do quanto que ela gasta, ou que ela é uma pessoa mais mão aberta. E eu acho que ele falou isso justamente para justificar por que ele acha que a conservadoria era necessária em 2007, 2013. Aí ele ainda acrescenta, falando assim, que ela precisava de uma liderança, né? De uma pessoa para guiar ela em alguns pontos da vida dela, principalmente na parte financeira, na parte, acredito, emocional, né? Que ele falou terapia, e também porque existiam pessoas que eram consideradas má influências que estavam na vida dela, que ele acha que não deveriam ter acesso a ela também. Então, tipo assim, a conservadoria era necessária para poder cuidar do dinheiro dela, para poder colocar ela para fazer terapia e cuidar da saúde mental, e também para tirar pessoas que, acredito que ele e o Jamie, né, achavam que eram má influências na vida dela e que poderiam tirar vantagem dela. Aí ele diz que acredita que o Jamie é um bom pai e que tudo que ele fez foi de coração. Não foi por maldade, não foi por revanche, não foi por vingança, nem nada. Ele fez, de fato, porque ele achava que aquilo era o melhor, que era o melhor a ser feito pela sua filha. E aí ele fala assim, ai, porque o Jamie, ele largou tudo. Ele trabalhava num restaurante, tipo assim, um restaurante meio merda, e pra ir simplesmente dedicar a vida dele pra Britney. Então ele cozinhava nas turnês pra ela. Ele que cuidava dos contratos, das roupas, de tudo, absolutamente da vida inteira dela. Então ele dedicou a vida dele pra ela. Então assim, achei um discurso machista, perigoso, e era essa palavra que eu queria falar. Eu achei o Jason um cara que tem umas veinhas assim machistas, porque ele não achou nada demais a Britney pedir pra ele ser conservador dela. Tipo assim, é isso que me irrita um pouco. Britney, pelo amor de Deus, velho. Você é uma mulher autossuficiente. Quem tem que tomar conta da sua vida é você. Não é seu pai, não é seu namorado. É você. Entendeu? Não são seus filhos, é você. Então, isso eu acho que deixa ela muito vulnerável, a questão de relacionamento, deixa ela muito vulnerável, por isso que é uma coisa que eu me preocupo diariamente com ela, inclusive com o Sam, porque assim, a gente só vê que só teve lixo na vida dela, começando com o Justin Timberlake, né, depois daquela exposição, agora esse Jason também, Travis, que eu achei ele tão babaca nesses termos de, ai, porque ela falou que precisava de mim, porque eu também fui praticamente um pai para esses meninos, porque eu criei esses meninos também, e a parte mais difícil foi ficar sem os meninos. E aí depois ele fala que o Jamie é o bom pai, que fez isso de coração, porque ele largou a vida dele para dedicar a vida dele a ela. Ele não fala nada sobre, eu achei que a conservadoria foi abusiva, ou chegou no ponto que ficou abusiva. Ele não falou nada de errado da conservadoria, não deu nenhum tipo de... como é que fala? Não falou nada negativo a respeito, né, dos abusos que ela sofria, das coisas que ela fazia contra a vontade. E ele também falou que o Kevin é um ótimo pai. E ele fala dessa questão financeira dela aí, que ela não sabe lidar com o dinheiro e tal. É mais um expondo ela, né? Porque a gente teve o Justin, a gente teve o Kevin, que não precisa nem falar. Ele agora expondo ela. Teve aquele outro cara que namorou com ela, acho que é aquele advogado, que traiu ela. Então, assim, um dedo podre, né? E por isso que eu e outros fãs, a gente fica preocupado em relação ao Sam, porque ele ainda é uma incógnita na vida dela. A gente sabe que, tipo assim, Instagram é uma coisa, a realidade é outra, né? A gente agora aprendeu até bem melhor isso, como é que é. E também porque ele é muito novo, ele também tá no show business aí tem pouquíssimo tempo. Ele ser marido da Britney Spears abre bilhões de portas para ele, né? Em todos os setores, né? Ele já ganhou várias roupas da Versace, já fez coisa pra Versace, filme pra Amazon. Então, assim, é complicado.
E a gente sabe que eles têm um contrato de casamento, que se a Britney morrer, aparentemente tudo fica pra ele. A Britney tirou os meninos, os filhos dela da herança, e tudo que a Britney tem hoje em dia, todo o dinheiro, tudo, quem vai cuidar vai ser ele. Então, novamente, eu vejo a Britney fazendo essa merda de dar um poder absurdo pra esses caras, sabe? Igual esse Jason ser o noivo dela e ao mesmo tempo o conservador dela. Eu não vou fazer isso se você não for comigo. E agora com o Sam também, sabe? Colocou tudo no nome do homem. Enfim, essas coisas me confirmaram também um pouquinho um jeito da Britney, que eu acho que ela tem problemas emocionais envolvendo né, assim, a relação amorosa, né? Muito sérios, né? E que eu acho que fazendo uma boa terapia, ela com certeza superaria isso, porque eu acho que ela não tem ideia da grandeza que ela é. Ela não tem ideia da mulher que ela é, sabe? Então, quando a ficha dela cair e ela vê que ela é uma mulher fenômeno, assim, é um ícone, que as pessoas são apaixonadas, devotas e admiram ela, e que ela é uma mulher de representação de força, eu acho que talvez as coisas melhorem nesse patamar, né? Nesse setor da vida dela. Então, por isso que eu acho que ela deveria sim preocupar com a saúde mental dela, porque saúde mental, quando a gente cuida, é um ato de alto amor. Bom, gente, é isso. Já deu mais de 30 minutos aqui. Fiz um super resumo pra vocês. Essa semana eu também vou assistir o documentário Britney versus Jamie, que a HBO já colocou, a HBO do Brasil já colocou, legendado. Eu vou assistir porque a versão que eu vi foi no Torrent, a qualidade tá uma bosta. Então eu vou reassistir, fazer as anotações e colocar aqui pra vocês também a minha opinião a respeito do documentário. E aí vocês deixem aqui o que vocês acharam de tudo isso que o Jason falou, quais impressões que vocês têm e tudo que vocês quiserem comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.